Domingo, 15 de junho. Verso para memorizar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Daniel 2 e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse a história mundial, começando em seu próprio tempo na Babilônia e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma nas nações da Europa moderna como existem até hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente, originou-se em 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra, e então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome para Casa de Windsor. Ouça Daniel 2, 31 a 45. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ao rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Pergunta 1. Qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação dada por Daniel? Todas as profecias de Daniel seguem o fundamento estabelecido no capítulo 2. O restante das profecias do livro, assim como Daniel 2, apresenta a sequência de um império mundial após o outro até que Deus estabeleça seu reino eterno. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro, com o reino eterno de Deus. Essa é a interpretação historicista das profecias, que se fundamenta no próprio texto bíblico. Esse entendimento é crucial para entender os eventos dos últimos dias, especialmente como são descritos no Apocalipse. Como Daniel 2 mostra que Deus conhece o futuro e está no comando dele?